$112 mil em dezembro de 2022, 500 mil em janeiro de 2025 e $1.300.000 no início de 2026. Esses foram valores estimados por um popular modelo que tentava prever o valor do Bitcoin com base em sua escassez. O modelo Stock-to-Flow, assim como muitas outras previsões, parece ter sido invalidado, deixando muitos investidores frustrados. Mas e de agora em diante, que esperar do Bitcoin e de toda a indústria cripto em um próximo ciclo de alta? O ano de 2021 foi repleto de previsões sobre como o Bitcoin poderia alcançar valores inimagináveis, criando uma nova geração de investidores milionários. Mas o que vimos a partir de novembro de 2021 foi o início de um longo e tenebroso ciclo de baixa, sendo agravado por uma crise global sem precedentes. Da máxima histórica em $69 mil, o Bitcoin despencou mais de 70%, voltando a ser negociado na casa dos $17 mil em junho deste ano. Essa vertiginosa queda expôs uma série de problemas na indústria, levando empresas à falência e deixando milhares de investidores com prejuízos inestimáveis. O potencial transformador dos criptoativos gerou a falsa ilusão de que estaríamos vivendo um superciclo, no qual ativos sobem continuamente sem grandes correções. Mas essa teoria se provou falsa. Nos últimos meses presenciamos o que muitos chamam de capitulação, indicando que podemos estar próximos a um fundo de mercado. A capitulação é um momento em que mesmo os investidores de maior convicção acabam vendendo, independente do prejuízo. Essa é uma fase muito característica de mercados de baixa e marca o momento mais dramático do ciclo. Mas será que o pior já passou e chegou a hora de investir acreditando que estamos diante de uma oportunidade única em uma geração? Se o seu foco é o longo prazo, esse pode ser um excelente ponto de entrada para alocar o seu capital. Mas é preciso entender que as variáveis macroeconômicas ainda são bem pessimistas e que podemos ter ainda quedas maiores antes de uma plena recuperação. A menos que você esteja vivendo em uma caverna nos últimos tempos, provavelmente sabe que o mundo já teve dias melhores. Inflação global, conflitos, crises sanitárias e problemas na cadeia de suprimentos são os assuntos que dominaram o noticiário nos últimos meses. Isso afetou todos os mercados, e levou investidores a fugirem de ativos de risco. O resultado pode ser visto claramente no índice que mede a força do dólar. O DXY, que é uma cesta que compara o dólar americano a outras 6 moedas e está em seu maior valor em 20 anos. Isso se explica pois o dólar ainda é a moeda mais forte do mundo e é para ela que investidores destinam recursos em momentos de incerteza. Repare o que aconteceu desde novembro de 2021 com os principais índices ao redor do mundo. S&P 500, Nasdaq, DAX, Dow Jones e até a Bovespa. E sem falar em muitas empresas de tecnologia, que sofreram correções de mais de 80%. A conclusão que podemos chegar é que o Bitcoin ainda não pode ser considerado um hedge contra a inflação no curto prazo, pois investidores ainda enxergam nele o mesmo risco de uma empresa tecnológica de alto crescimento. Já se foi o tempo em que cripto era apenas para criminosos e libertários idealistas. Desde 2020, o dinheiro institucional começou a entrar de forma massiva no mercado, aumentando a sua complexidade. Mas ainda existe um grande número de instituições que estão apenas aguardando leis mais claras para investir em criptoativos. Se uma grande gestora como a BlackRock decidir alocar apenas 0,5% de seu capital, isso poderia adicionar ao mercado o equivalente a $1,5 trilhão, levando potencialmente o preço do Bitcoin para $98 mil. Após os recentes escândalos que causaram um efeito em cascata derrubando a Celsius Network e a 3 Arrows Capital, leis e regulações são só uma questão de tempo. Enquanto é provável que a regulação beneficie o mercado no longo prazo, é de se esperar que seja acompanhado de alguma volatilidade. Podemos dizer que essa é a primeira crise global que o Bitcoin enfrenta como um ativo de grande relevância. O banimento da mineração na China em 2021 e a narrativa de que a sua produção não é amigável ao meio ambiente, não foram suficientes para abalar os fundamentos. O Bitcoin continuou produzindo bloco após bloco, independente dos acontecimentos externos. O fato da moeda ser descentralizada dá a ela um diferencial que nenhuma outra cripto demonstrou possuir até o momento. Alguns projetos considerados mais sólidos como Ethereum, Cardano e Solana ainda tentam encontrar o seu espaço, e lutam com problemas como instabilidades técnicas, mudanças de protocolo e hacks. Esse é o preço que acaba se pagando por terem um elemento centralizador.
Mais uma vez que essas questões sejam resolvidas e que se ache uma real proposta de valor, essas podem ser apostas interessantes para um futuro dominado por criptoativos. Bitcoin continua se consolidando em torno da média móvel de 200 semanas, que agora se transformou em uma importante resistência. Uma volta acima dessa linha seria um sinal de que o mercado está iniciando uma retomada. Atualmente temos uma série de indicadores apontando para uma situação de extrema sobrevenda. Mas não se engane, pois a história prova que uma última pernada de baixa é muito comum nos estágios avançados de um bear market. No caso do Bitcoin, poderíamos ver ainda valores como 13 mil e até 10 mil dólares. Abaixo disso acreditamos ser possível, mas menos provável. A ideia aqui é conseguir investir de forma simplificada, com riscos controlados e sem a necessidade de se aprofundar em análises e conceitos complexos. Tudo o que precisamos é de paciência, disciplina e o entendimento de que o tempo trabalhará a nosso favor no próximo ciclo de alta. Partindo do princípio de que não existe a pretensão de se acertar o exato fundo do mercado, entendemos que qualquer valor próximo a 20 mil dólares pode ser considerado um excelente ponto de entrada atualmente. Estamos falando de retornos de 5, 10 e 15 vezes ao longo dos próximos 4 anos. Idealmente, os aportes deverão ser feitos aos poucos, usando a estratégia do dollar cost average. Isso se torna ainda mais importante, pois não sabemos por quanto tempo a crise global pode se estender. Obviamente, ao longo do caminho existirão possibilidades de ganhos em cripto muito maiores do que com o Bitcoin, mas os riscos são infinitamente maiores. Lembre-se de todos os projetos que deixaram de existir durante o atual bear market. Se quiser fazer um investimento naquela moeda que promete ser a próxima substituta da Ethereum, faça apenas com um pequeno percentual de seu capital. O mesmo é válido para os investimentos alavancados em derivativos. A menos que você seja um trader experiente com foco no curto prazo, se expor dessa forma não tem se provado uma estratégia vencedora. Mas e você? Qual a sua opinião sobre o próximo ciclo? Será que dessa vez ficou provado que os criptoativos não têm utilidade ou esse é apenas mais um bear market? Deixe o seu comentário abaixo.